Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. 7 motos de luxo foram roubadas por dia nos 3 primeiros meses do ano na cidade de São Paulo. A violência também se reflete no bolso dos motociclistas. O preço do seguro dessas motos mais visadas por criminosos está mais caro. Foi um misto de desespero, irresponsabilidade e sorte. Quando tentaram roubar a moto do Paulo, ele estava sozinho e resolveu reagir. Ele olhou para lá, desencadeou aquela... Aí eu fui para cima e não teve volta. Uma câmera de segurança gravou o momento. Paulo agarra o revólver e desarma o ladrão. A ousadia dos criminosos ultrapassou a segurança de um condomínio na região central de São Paulo. A dupla invadiu a garagem para roubar a moto de luxo. O dono percebeu que eles estavam desarmados e reagiu. Mas esse tipo de atitude não é recomendada pelos especialistas em segurança. É instinto, às vezes, da gente. Mas se você falar, Paulo, pensadamente, você fez certo? Não fiz certo. As motos mais potentes, que podem rodar em qualquer tipo de terreno, como as chamadas Big Trails, são mais visadas pelos assaltantes. Porque virou a febre nas comunidades, é a moto-ostentação. São boas de motor, então eles sobem e descem as comunidades com uma maior facilidade do que com as esportivas. Circular com uma dessas motos pela Grande São Paulo é viver uma rotina de perigo. O Rodoanel é uma conexão entre rodovias federais e estaduais. Foi criado para quem quer fugir do trânsito carregado de São Paulo, mas se tornou um dos lugares mais perigosos para quem usa motos de luxo. Os criminosos ficam posicionados em pontos aleatórios da rodovia. Eles escolhem e seguem a vítima, geralmente até a entrada da cidade. Quase sempre atacam em duplas. O assaltante que está na garupa é quem leva a moto roubada. O Daniel usou o treinamento policial para escapar de um assalto. A pilotagem policial, ela é uma pilotagem totalmente diferente da pilotagem na rua, da pilotagem na terra, durante as suas viagens, né? O policial militar, ele está preparado para ficar atento o tempo todo. E essa atenção ele acaba levando quando ele está de folga. Um levantamento feito por uma empresa de rastreamento mostra que nos 3 primeiros meses desse ano, mais de 7 motos de luxo foram roubadas por dia na cidade de São Paulo. Violência que afeta o preço do seguro. Hoje, quando você vai comprar uma moto de cilindrada maior, todo mundo vai correr atrás de fazer um bom seguro. E aí os preços começam a ficar impraticáveis, porque o índice aumentou o índice de roubo e furto, consequentemente, o seguro fica mais caro. A Secretaria da Segurança Pública informa que o número de roubos de motociclistas caiu entre janeiro e abril e que reforçou o policiamento. Em uma dessas ações, na zona oeste da capital, a polícia prendeu um dos maiores receptadores de motos roubadas do estado. Milhares de peças sem procedência foram apreendidas. Talvez uma delas seja da moto do Giovanni. Depois de ter o veículo roubado por criminosos armados, não sabe mais se quer voltar a pilotar. O trauma, minha esposa não pode nem ver moto na frente. Então tudo isso vai remetendo a que você não compre outra. Veja agora outras notícias desta sexta-feira. Moraes retira sigilo de trechos da delação de Rony Lessa e autoriza a transferência do ex-policial para o presídio de Tremembé. Exclusivo, nossos repórteres mostram a apostila usada por dona de clínica para fazer o procedimento estético com fenol. Exército entrega alimentos para moradores que seguem isolados no Rio Grande do Sul. Pampa, campeão olímpico do vôlei, morre de câncer aos 59 anos. Principal patrocinador rescinde contrato com o Corinthians por suspeita de corrupção. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Quase 40 dias depois das chuvas que devastaram o Rio Grande do Sul,
Populações em áreas isoladas ainda contam com a ajuda do Exército para ter acesso a mantimentos. O Jornal da Record acompanhou um voo para ajudar na entrega de 4 toneladas de donativos a uma vila de pescadores em Pelotas, no sul do estado. A operação foi iniciada logo cedo por militares da Brigada de Paraquedistas do Exército, escalados para preparar a área do recebimento das cargas. Voamos da base aérea de Canoas com destino a Pelotas. Essa operação está acontecendo por helicóptero e avião, porque a ponte que havia de ligação Pelotas à colônia dos pescadores foi levada pela enxurrada. Por isso esse percurso nas aeronaves de 30 a 40 minutos está acontecendo. De carro seriam 3 horas. O desembarque é na zona rural de Pelotas, a 2 quilômetros da colônia de pescadores, às margens da Lagoa dos Patos, que também transbordou e alagou regiões do município. A gente vai caminhar alguns minutos aqui nessa estrada até a zona de lançamento definida pelos militares para receber os donativos que serão lançados do avião cargueiro da FAB, que acabou de decolar de Canoas e está vindo para cá. É uma área segura, fica um pouco distante das casas da colônia de pescadores e aqui eles vão receber esses donativos. Após a preparação do local com sinalizadores, a tropa liberou o avião para seguir com a missão. A gente precisa de uma área de 600 metros por 400 metros para lançar, mais algumas margens de segurança das casas vizinhas, das linhas de baixa tensão, da mata densa alta ali, a floresta, né? Logo, o cargueiro C-105 Amazonas aparece e começam os lançamentos. O cargueiro da FAB se aproxima para o último lançamento de 4 que foram definidos. Por questões de segurança, a estratégia foi lançar 2 caixas por vez. Os mantimentos foram transportados em caminhões da Marinha. Eu consegui sair uns dias antes de piorar a situação que está essa estrada aqui. Mas aí tem muita gente que não consegue, né? A chegada dos donativos trouxe alívio, mas a pequena vila de pescadores ainda vai depender de doações, pelo menos até a reconstrução de uma ponte. Para nós está difícil, a gente não consegue ir para ir passar no mercado, comprar uma fralda, um leite, tem umas quantas crianças aqui, tem criança pequena e a gente não tem o acesso na estrada, está muito ruim a estrada, não passa. Foi preso em São Paulo um suspeito de chefiar uma quadrilha especializada no sequestro de caminhoneiros para roubar cargas. Além dos ataques nas rodovias, os criminosos também se passam por clientes em aplicativos de transporte para atrair as vítimas para emboscadas. O mandado de prisão foi cumprido em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, este homem faz parte de uma quadrilha que sequestrou um caminhoneiro em janeiro. Os criminosos exigiram R$30 mil pelo resgate da vítima. 3 suspeitos de participação no esquema foram presos até agora. Além dos ataques nas estradas, os criminosos têm utilizado a tecnologia para atrair as vítimas, principalmente caminhoneiros autônomos. Alguns motoristas passaram a se cadastrar em plataformas digitais de transporte, que funcionam como aplicativos de passageiros, onde se marca um local e uma hora para entregar ou retirar uma mercadoria. Tecnologia que, segundo o Sindicato dos Caminhoneiros, está sendo usada para atrair as vítimas, principalmente em rodovias que cortam grandes centros urbanos. A gente marca no aplicativo e quando chega a maioria das vezes é um sequestro, tirar a carga sua. E isso não é só aqui em São Paulo, é aqui no Nordeste, no Norte, é no país inteiro. Ataques desse tipo têm sido recorrentes, tanto que o Sindicato dos Transportadores Autônomos de São Paulo tem promovido uma campanha para alertar os motoristas sobre os riscos. Chamando a atenção desses profissionais, não acredite em frete ótimo, não acredite em facilidade, porque ele pode estar sendo levado para algum cativeiro que ele nem sabe onde é. Além dos sequestros e roubos, muitas quadrilhas têm praticado o chamado furto parcial de cargas. Assim que o motorista para, os criminosos retiram a carga do caminhão, sem que a vítima perceba. Hoje, em Goiânia, o homem considerado um dos maiores criminosos dessa modalidade acabou preso. Segundo a polícia, a quadrilha chefiada por ele agia em postos de combustíveis em várias cidades do estado.
Um levantamento revela que o Brasil registrou mais de 17 mil roubos de cargas em 2023, alta de quase 5% na comparação com o ano anterior. Quem já foi vítima segue na estrada com medo. Pega você, leva para dentro do mato, você fica dentro do mato, quando é de manhã eles liberam e já era caminhão e carga e tudo. O caminhoneiro só trabalha assustado, com medo de ser roubado a todo momento. Nos primeiros 5 meses do ano, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania já registrou mais de 400 mil denúncias de violência contra idosos no Brasil. O levantamento inclui maus tratos, abandono e roubos. Em São Paulo, 2 mulheres levaram a bolsa de uma faxineira após aplicar o golpe do cartão. As imagens mostram Dona Graciete Farias, de 69 anos, sendo abordada por 2 mulheres quando saía de uma agência bancária na zona norte de São Paulo. Ela tinha acabado de sacar R$ 1.500 da aposentadoria. Assim que se aproximaram da idosa, as mulheres deixaram um cartão bancário cair no chão. Começava aí o golpe que ia fazer a idosa perder tudo o que tinha. A dona Graciete pegou o cartão e percebeu que não pertencia a ela. Uma das mulheres disse que o cartão era dela e que iria recompensá-la. O presente seria uma bota que deveria ser retirada numa loja perto do banco. Uma das mulheres pegou o presente e se ofereceu para segurar a bolsa da idosa. Foi neste momento que as 2 mulheres fugiram com a aposentadoria da senhora. Desde o dia que aconteceu, eu estou nervosa aqui em casa, né? E pensando como é que eu vou fazer para mim conseguir pagar esse aluguel, porque aqui o aluguel é alto, né? Foi exatamente nessa agência bancária que a dona Graciete sacou o dinheiro. E é possível perceber que os caixas eletrônicos são visíveis para quem está, inclusive, do lado de fora. E o que mais surpreende é que os golpistas vêm aqui mesmo sabendo que existe uma base da Polícia Militar a menos de 50 metros. Entre janeiro e maio deste ano, as violações de direitos a pessoas com mais de 60 anos cresceram quase 50% em relação ao mesmo período do ano passado. O levantamento inclui negligência, abandono, violência física ou financeira. Os casos de roubo a idoso estão nesta estatística. Esta advogada desaconselha idosos sacarem dinheiro sozinhos em bancos. O idoso ir ao banco para sacar dinheiro, hoje em dia é uma loucura. O idoso, assim como a criança, é completamente vulnerável. Para a dona Graciete, ficaram o prejuízo e a decepção. O que é que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. É uma falta de respeito com as pessoas de idade. Exclusivo. O Jornal da Record teve acesso ao depoimento do homem que foi encontrado com o carro do empresário morto após comer um brigadeirão supostamente envenenado pela namorada. O depoimento de Vitor Ernesto de Souza Chafim aconteceu nesta quinta-feira. Ele responde em liberdade por receptação depois de ser detido com o carro do empresário Luiz Marcelo Ormonde em Cabo Frio, no litoral norte do Rio de Janeiro. Vitor contou que viu o veículo pela primeira vez no dia 18 de maio, durante um encontro com Suiane Brechac, que, segundo a polícia, seria a mandante do crime. O atual namorado de Suiane, Leandro Rodrigues, e Júlia Pimenta, suspeita de envenenar Luiz Marcelo, também estariam presentes. Ainda no depoimento, Vitor disse que apenas no dia 23 de maio teria descoberto que Suiane e Júlia teriam algum envolvimento com um possível crime. Ele contou que chegou a falar sobre isso com Leandro. Ele me responde, pô, mano, eu nem tô ligado nesses trampos que a Suiane faz. Vitor disse ainda que Suiane teria contado detalhes do suposto crime. Ela fala que a Júlia dormiu com o cara já morto, durante 3 dias dentro do apartamento com o cara já morto. Então fala como é que elas fizeram. Ela fala assim, que dopou o cara, entendeu? Falou que estava dopando o cara. Suiane, que segue presa aqui no Rio de Janeiro, também é investigada pela Polícia de Minas Gerais. Ela é acusada de ter tentado internar à força o ex-marido e a atual esposa dele numa clínica para dependentes químicos. A investigação estava parada porque Suiane não era encontrada. Mas agora, com a prisão dela, os trabalhos foram retomados.
O caso aconteceu em 2022. Câmeras de segurança de um posto de combustíveis flagraram o casal sendo ameaçado e levado por diversos homens. Eles foram liberados após uma longa negociação. A defesa de Suiane não se pronunciou sobre as novas acusações. A semana termina com tempo seco na maior parte do Brasil. Vamos saber da previsão do tempo para os próximos dias com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Vai ficando cada vez mais seco, não? Mais seco, exatamente, Cris. Boa noite para você, boa noite, Fara, boa noite a todos que nos acompanham. Amanhã, em toda essa área destacada aqui do mapa, a umidade do ar fica baixa e pode até mesmo atingir valores inferiores a 20%. Neste momento, chove sobre o extremo norte do país. E amanhã, os ventos do mar que sopram em direção ao continente formam nuvens carregadas sobre essas mesmas regiões. Tem alerta de temporal em Boa Vista e no Recife. Em Macapá, novos alagamentos podem acontecer. Na área clara do mapa, sábado ensolarado. No giro de temperaturas, em Curitiba e em Belo Horizonte, máxima de 26 graus à tarde. Em Cuiabá, 37. Em João Pessoa, até 28. Em Belém, 29 e 33 em Rio Branco. Em São Paulo, a máxima prevista para este sábado é de 29 graus. Se for confirmado esse valor, será a maior temperatura registrada em um mês de junho dos últimos 63 anos. No Rio de Janeiro, máxima de 31. Em Brasília, faz 25. Florianópolis terá a tarde mais fria, com 23 graus. Cris, Fara, bom fim de semana. Para você também, Lid. Para você também, Lid. Os Estados Unidos enfrentam uma forte onda de calor antes mesmo do começo do verão. A temperatura em Las Vegas chegou a 44 graus nesta quinta-feira. Foi a primeira vez que a cidade atingiu essa marca antes mesmo do verão, que começa no dia 20 de junho. No Arizona, 11 pessoas que participavam de um comício do ex-presidente Donald Trump foram hospitalizadas. A previsão é de que no final de semana o calor diminua no país. Veja a seguir, há 50 dias do início dos Jogos de Paris, a Torre Eiffel já está decorada com os anéis olímpicos. Pampa, campeão olímpico de vôlei, morre vítima de câncer aos 59 anos. Exército israelense avança na faixa de Gaza, no dia em que o conflito no Oriente Médio completa 8 meses. O exército israelense avançou na faixa de Gaza no dia em que o conflito no Oriente Médio completou 8 meses. A operação das Forças Armadas se concentra agora no sul e na região central do território palestino. Um bombardeio em Rafah matou o integrante do Hamas, Mohamed Abu Ajaj. Segundo autoridades israelenses, ele era um dos comandantes das forças de segurança do grupo terrorista. No Mar Vermelho, os Houthis do Iêmen afirmaram ter bombardeado mais 2 navios com drones e mísseis. Desde o início do conflito, a milícia realiza ataques na região como forma de apoio ao Hamas. Em resposta, os Estados Unidos e o Reino Unido realizaram ações contra alvos ligados aos Houthis. Em busca de um acordo de paz na região, o secretário de Estado americano Antony Blinken retornará ao Oriente Médio na semana que vem. Os Estados Unidos tentam pressionar o Hamas a aceitar o acordo de trégua proposto por Israel. Israel também é pressionado para colocar um fim à guerra. Hoje, a Organização das Nações Unidas informou que Israel entrou na relação de grupos armados que cometeram graves violações contra crianças em conflitos. O Hamas e a Jihad Islâmica também foram incluídos no relatório, que é atualizado anualmente. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que o exército israelense é o mais moral do mundo. O premier disse ainda que a decisão da ONU vai recompensar o grupo terrorista e incentivar o uso de escolas e hospitais na ofensiva contra Israel, o que pode prolongar ainda mais a guerra, que completa 8 meses. Há 50 dias do início da Olimpíada na França, a Torre Eiffel foi decorada com os anéis olímpicos. A estrutura pesa 30 toneladas. Foi necessário usar guindastes para pendurar os anéis olímpicos no cartão postal de Paris. A instalação contou com o trabalho de cerca de 30 pessoas.
As partidas de vôlei de praia serão realizadas aos pés da torre. A Olimpíada começa no mês que vem. No mercado financeiro, o dólar encerrou o dia cotado a R$ 5,32, uma alta de 1,42%. É a maior cotação desde 5 de janeiro do ano passado. Já o Ibovespa caiu 1,71% aos 120 mil pontos. Os negócios repercutiram o aumento do emprego nos Estados Unidos, que sugere a manutenção dos juros americanos. As inscrições para o Enem terminam hoje, às 11h59 da noite. O candidato precisa pagar uma taxa de R$ 85. O Exame Nacional do Ensino Médio dá acesso a universidades públicas e privadas. As provas serão aplicadas nos dias 3 e também no dia 10 de novembro. Por causa das enchentes, os estudantes do Rio Grande do Sul vão ter um prazo extra para se inscrever. Veja ainda hoje, rodoviária de Porto Alegre volta a funcionar parcialmente depois de um mês debaixo d'água. Criadora da cartilha do curso de peeling de fenol, feito por dona de clínica, onde paciente morreu, diz que em caso de taquicardia, a pessoa deve tomar água. Câmara retira da gaveta projeto que pode proibir a delação premiada de presos. Requerimento de urgência pode ser analisado na próxima semana. O Jornal da Record teve acesso à apostila do curso feito pela dona da clínica, onde um jovem morreu depois de fazer um procedimento de peeling de fenol. De acordo com o curso, em caso de taquicardia, deve ser oferecida água ao paciente. A Sociedade Brasileira de Dermatologia diz que o procedimento só pode ser feito por um médico. Esta é a apostila do curso online que Natália de Freitas fez para aplicar peeling de fenol. As aulas eram dadas por Daniele Stuart, farmacêutica do Paraná, que diz ser pós-graduada em estética avançada internacional. São 43 páginas com o passo a passo sobre o tratamento com ácido. A aplicação de fenol tem níveis de profundidade. Nós, profissionais não médicos, somos habilitados a trabalhar com o peeling de profundidade média, informa a apostila. Não é o que diz a Sociedade Brasileira de Medicina. O peeling de fenol só pode ser feito por médicos e, de preferência, em ambiente hospitalar. O risco é de queimaduras na pele e intoxicação. Baixíssimas concentrações de fenol, na ordem de miligramas, que normalmente é o que está sendo utilizado para o peeling de fenol, ele já é capaz de gerar intoxicação aguda, de moderada a severa. A apostila também enumera os efeitos adversos da aplicação: dor, queimação, vermelhidão e inchaço. Em caso de taquicardia ou tontura, a orientação é tomar água. A mensalidade do curso de peeling de fenol custa R$ 500. Esse tipo de formação não é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Qualquer procedimento que invada a camada profunda da pele, ela é privativa do médico. Existe uma lei chamada Lei do Ato Médico que proíbe profissionais de outras profissões de praticarem procedimentos que são invasivos no ser humano. Nos próximos dias, a polícia pretende tomar o depoimento da criadora da cartilha do curso de peeling de fenol, Daniele Stuart. Ela ainda não foi localizada. Caso não venha a São Paulo, a Polícia do Paraná poderá ouvi-la e repassar as informações para os investigadores do caso. O Conselho de Farmácia do Paraná vai apurar a conduta da profissional. A rede social de Daniele Stuart tem 18 mil seguidores. Há fotos publicadas com o antes e depois do peeling de fenol. O Jornal da Record tentou entrar em contato com ela, mas não tivemos retorno. Imagens inéditas mostram Henrique Chagas minutos antes de passar mal e morrer na clínica de estética, depois de fazer o procedimento com Natália de Freitas. Antes da aplicação do fenol, ela fez diversos cortes no rosto do paciente.
Sentado na maca, Henrique começou a passar mal. De repente, ele apertou meu braço, arregalou o olho e sumiu. Então, a partir desse momento, eu acho que foi ali que nós perdemos realmente o Henrique. Em depoimento, Natália alegou que oferecia um peeling de fenol menos agressivo. Que, por ser um fenol, um produto, por ela diluído, seria um procedimento suave, tranquilo. Algo que nós vimos que é completamente oposto. A maior parte da água doce do Brasil está concentrada na região norte. Por lá, a água não serve apenas para consumo e produção de alimento. Os rios são os principais meios de transporte, mas a falta de segurança coloca em risco os passageiros. Só nos primeiros 5 meses deste ano, o número de embarcações apreendidas superou o total do ano passado. Na Amazônia, são o único meio de transporte para muita gente. De tamanhos diferentes, as embarcações levam moradores a áreas isoladas ou de difícil acesso. O problema são os riscos durante o trajeto. Fernanda perdeu o marido em um naufrágio na Baía do Marajó em 2022. 24 pessoas morreram. Testemunhas relataram que não havia coletes para todos. 2 anos depois, os problemas continuam. Péssimas condições do transporte nos rios. A gente percebe que durante essas viagens elas apresentam ar-condicionado pifando, superlotação, ar-condicionado pegando fogo. A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental é responsável pela fiscalização nos rios. Nossa equipe acompanhou uma operação na região de Ilhas de Belém. A abordagem é a uma lancha que transportava passageiros. Muito importante, né? Até porque às vezes a gente vem, tá cheio, a gente não tem lugar para sentar. Eu acho que isso é importante para a segurança da gente. Muitas das vezes que a pessoa só enche, não tem reparos, é superlotado, não tem onde a gente sentar e tá ruim. No Pará, só nos 5 primeiros meses deste ano, o número de embarcações apreendidas superou o total registrado em todo o ano passado. Entre as principais irregularidades encontradas estão a falta de habilitação dos condutores, documentação incompleta nos barcos, além da falta de equipamentos de segurança e a superlotação. As embarcações elas foram construídas para suportar uma determinada carga, seja ela de quantidade de passageiros, seja de quantidade de carga mesmo. Toda vez que você tem um excesso de carga, essa viagem ela está com a sua segurança comprometida. Esse especialista em engenharia naval afirma que para evitar tragédias é preciso ir além das fiscalizações. É fundamental que o poder público também tenha iniciativas direcionadas a essa população para aumentar a segurança e para capacitar essas pessoas, né? Seja no sentido de utilizar os equipamentos de salvatagem, colete salva-vidas, boia, etc., ou mesmo de operar as embarcações com maior segurança. O maior rigor na fiscalização aumenta a sensação de segurança dos passageiros. Muito importante para a segurança de todos nós. Um requerimento de urgência foi apresentado na Câmara para que seja analisado o projeto de lei que proíbe a delação premiada de presos. A primeira proposta sobre o tema é do ex-deputado federal do PT, Vadir Damus. O texto apresentado em 2016 tinha como contexto a Operação Lava Jato e as delações feitas por presos e que comprometiam integrantes do partido. A delação premiada é um meio de obtenção de provas em que o acusado ou o indiciado revela detalhes do suposto crime em troca de benefícios, como redução da pena ou progressão de regime. O texto da proposta prevê que as delações premiadas não poderão ser feitas por pessoas presas. Neste caso, o delator só poderá estar respondendo ao processo ou à investigação em liberdade. A proposta também criminaliza a divulgação das delações, com penas de 1 a 4 anos de prisão e multa. O projeto ficou engavetado por quase 10 anos, só que esse não será mais o texto que poderá ser analisado na Câmara, porque outras 7 propostas parecidas foram anexadas ao projeto original. E será o texto do deputado Luciano Amaral, do PV de Alagoas, que poderá ser votado semana que vem. Ainda não está claro se a atual proposta poderá ser usada para invalidar delações já existentes, como a de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, no inquérito sobre uma suposta tentativa de golpe. Em nota, o deputado Luciano Amaral negou que o objetivo seja favorecer qualquer ideologia ou processo específico. Eu não tenho dúvidas em afirmar que o interesse, nesse momento, é de alguns deputados que querem anular
a delação do tenente-coronel Mauro Cid, que incrimina o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A delação premiada é importante para combater o crime, mas o parlamento precisa estabelecer parâmetros para que os delatores não sejam coagidos a falar. O que, como nós já temos observado, deixa o país em um constante clima de caça às bruxas. O projeto conta com o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, e de integrantes do Centrão. O requerimento de urgência foi apresentado depois de uma reunião de líderes. Caso seja aprovado, a tramitação vai ser acelerada. Assinaram o pedido de urgência os líderes do Podemos, União Brasil, Solidariedade, PL e MDB. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo da delação premiada do ex-policial militar Rony Lessa e determinou que ele seja transferido de presídio. A repórter Nathalie Machado está em Brasília e tem os detalhes. Olá, Nathalie, boa noite. Oi, Cris. Oi, Fara. Boa noite a todos que nos acompanham. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a transferência de Rony Lessa do Presídio Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, para a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. E esse foi justamente um dos pedidos feitos pela defesa no acordo de delação premiada do ex-PM, que confessou ter assassinado a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. No depoimento à Polícia Federal, Rony Lessa afirmou que recebeu uma proposta de 100 milhões de reais para uma sociedade com os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão. Ele teria recebido a promessa de que iria chefiar uma milícia em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Lessa também afirma que o delegado Rivaldo Barbosa, que assumiu a chefia da Polícia Civil no Rio um dia antes do assassinato de Marielle, foi um dos autores intelectuais do crime. A Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia contra os irmãos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa como mandantes do crime. Os três estão presos desde março deste ano. A defesa de Rivaldo Barbosa afirmou que a delação foi divulgada tardiamente, mas que será possível provar que Lessa mentiu. Agora, quanto à defesa, as defesas dos irmãos Chiquinho Brazão e Domingos Brazão, elas não se manifestaram. Cris Celso. Obrigada, Nathalie. No topo dos prédios, no gelo ou nas montanhas, eles fazem sucesso desafiando a morte com manobras de tirar o fôlego. O Domingo Espetacular encontra os chamados mestres do parkour. Eles fazem sucesso na internet desafiando a morte com saltos de tirar o fôlego. O Domingo Espetacular encontra os mestres dessas manobras radicais. E mostra a rotina de treinamento para evitar que essa aventura em grandes alturas se torne uma tragédia. Qualquer erro pode virar um acidente fatal. É no próximo Domingo Espetacular. Logo depois do Canta Comigo. Veja a seguir, Guaíba atinge a menor marca em mais de um mês. O nível das águas está 3 centímetros abaixo da cota de alerta. Patrocinadora do Corinthians encerra contrato com o clube depois de acusações de repasse de comissão à empresa Laranja. A festa para receber Thiago Silva, ídolo do Fluminense, que volta a vestir a camisa do tricolor depois de 15 anos na Europa. Quatro suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram mortos em confronto entre facções no Rio de Janeiro. Os tiroteios ocorreram em 5 comunidades na zona norte do Rio. A polícia militar foi chamada para conter o confronto entre as facções rivais. A situação mais tensa foi no Morro da Congonha, em Madureira. 4 suspeitos morreram baleados. Por causa da troca de tiros, 3 escolas da rede municipal suspenderam as aulas e 3 clínicas da família tiveram um atendimento suspenso. A rodoviária de Porto Alegre voltou a operar depois de 30 dias debaixo d'água e hoje o Guaíba atingiu a menor marca em mais de um mês.
A medição mostrou que o nível das águas do Guaíba está em 3 metros e 12 centímetros, 3 centímetros abaixo da cota de alerta. É a primeira vez que isso acontece desde o transbordamento no início do mês passado, quando ultrapassou 5 metros e 30 centímetros. Outro sinal de retorno à normalidade na capital gaúcha é a retomada das operações da rodoviária. Hoje de manhã partiu o primeiro ônibus rumo a Capão da Canoa, no litoral do estado. 2.000 pessoas circularam pelo local hoje. É o momento de retomada, né? Volta ao normal, estamos confiantes. Inicialmente, apenas rotas dentro do estado estão autorizadas. Dona Jurema estava ansiosa para embarcar para Cruzeiro do Sul, uma das cidades mais atingidas pelas cheias. Ela vai reencontrar parentes que não vê há 40 dias. Foi muito angustiante, viu? Muito angustiante, especialmente quando você tem pessoas um tanto adoentadas, né? Eu fico muito emocionada só de ver o pessoal com essa bandeirinha aqui. Em um mês, a Prefeitura de Porto Alegre já retirou 41 mil toneladas de entulho das ruas, como restos de móveis e eletrodomésticos e muita lama. Voluntários também têm ajudado na limpeza de casas e comércios afetados pelas enchentes. Já no Vale do Taquari, foi concluída a montagem da ponte de ferro que vai restabelecer a ligação de Arroio do Meio e Lajeado. Até domingo, os motoristas devem conseguir fazer a travessia com veículos. As doações do Unisocial aos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul chegaram a 600 toneladas de alimentos. Nesta sexta, moradores de um bairro de Canoas, que ficou um mês debaixo d'água, receberam comida, roupas e itens de higiene. Foi só esta semana que a Valdirene, moradora de Canoas, conseguiu voltar para casa e ver o tamanho do estrago provocado pela enchente. Todo o bairro em que mora ficou debaixo d'água por mais de 30 dias. Infelizmente, a gente perdeu tudo. A água encheu toda a casa, a gente perdeu móveis, tudo, enfim. O telhado ficou flutuando. Ela e os vizinhos perderam tudo. Aos poucos, as famílias começam a se reerguer. Na frente da minha casa tem uma montanha de tudo que eu construí com meu marido. Então agora é o momento de a gente recomeçar. Todos os que moram ao meu lado, todos perderam tudo. Elas contam com a ajuda de doações do Unisocial. Nesta sexta-feira, centenas de pessoas fizeram fila para receber donativos na sede da Igreja Universal, no bairro Matias Velho. Neste bairro, que foi um dos mais afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, os moradores estão limpando as casas e tentando salvar o pouco que sobrou. 400 pessoas que vivem na região receberam produtos de higiene, agasalhos, cestas básicas e água potável. As doações são uma esperança para quem perdeu tudo e precisa de ajuda. Até aqui foram 53 carretas que a Universal colocou no Sul. Só de alimentos, 600 toneladas. Fora higiene, água, cobertor, agasalhos. E por que a gente não vai parar? Porque a pior fase é agora. Casa úmida, naturalmente úmida, o frio intenso, as pessoas tentando se refazer com frio. Então veio na mente, depois da água, depois da comida, vamos dar agasalhos. É o que a gente está fazendo, comprando e dando agasalhos. E você também pode se juntar a essa corrente solidária com uma doação de qualquer valor. A chave Pix do Unisocial é social@universal.org. O valor da doação será revertido em suprimentos para as famílias atingidas. O governo do Rio Grande do Sul também recebe doações. A chave Pix é o CNPJ 92958 800 1000 ao contrário 38. Segundo as autoridades, os recursos serão direcionados às vítimas das cheias. O campeão olímpico de vôlei, Pampa, morreu hoje em São Paulo aos 59 anos. Ele estava internado para tratar um câncer no sistema linfático. A informação da morte de André Felipe Falbo Ferreira, o Pampa, foi divulgada pela Confederação Brasileira de Voleibol. Numa nota de pesar, o presidente da federação, Radamés Latari, disse que hoje é um dia triste para o voleibol brasileiro. Pampa estava internado na unidade de terapia intensiva deste hospital particular em São Paulo desde o dia 19 de abril. O atleta teve complicações pulmonares causadas por reações à quimioterapia enquanto tratava um linfoma de Hodgkin.
Esse tipo de câncer afeta o sistema linfático, que é responsável principalmente em proteger o organismo de infecções. Pampa jogou pela Seleção Brasileira de Vôlei por 9 anos. Em 1992, foi medalha de ouro nos Jogos de Barcelona. Primeiro título olímpico do vôlei brasileiro. Pampa também foi campeão da Liga Mundial no ano seguinte. O companheiro de seleção, Marcelo Negrão, lembra com saudades do amigo. Muito triste porque eu convivi muitos anos com o Pampa. Era um cara que estava sempre pensando que ia dar certo, era um cara que me ajudava muito. Não é possível. Numa rede social, o jogador Tandy também homenageou o Pampa. Disse que hoje morreu um dos meninos de ouro do Brasil. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro disse que Pampa é referência do voleibol brasileiro e sempre vestiu a camisa da seleção com muita garra e talento. O presidente Lula lamentou a morte do ex-jogador. Pampa deixa a esposa e 2 filhas. O velório vai ser em Recife, cidade natal do campeão olímpico. O enterro no domingo em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana. Um dos maiores times do país, o Corinthians, vive uma fase complicada. O time acaba de perder seu maior patrocinador por suspeita de corrupção. Isso exatamente em um momento em que as dívidas do clube já ultrapassam 2 bilhões de reais. O que era o maior patrocínio master do futebol brasileiro se tornou caso de polícia e rompimento. A casa de apostas VaideBet decidiu rescindir o contrato com o Corinthians. O acordo previa o pagamento de 370 milhões de reais em 3 anos, mas durou apenas 5 meses. A empresa afirma que tomou a decisão diante do noticiário negativo e da abertura de investigação policial sobre denúncias que envolvem pagamentos a um laranja. O Corinthians confirmou o pagamento de uma comissão de 25 milhões de reais à empresa que intermediou o acordo com a casa de apostas. Mas, de acordo com a investigação, parte do valor teria sido repassada a uma outra empresa em nome de uma mulher que sequer sabe da existência do negócio. De acordo com o delegado à frente do caso, trata-se de uma empresa de fachada que recebeu cerca de 900 mil reais na transação. A suposta dona ainda é beneficiária do Bolsa Família. E ela é a única sócia, a única proprietária dessa empresa. E nós mantivemos contato com ela para perguntar se em algum momento ela autorizou, se em algum momento ela assinou algum documento para a constituição de alguma empresa. E ela foi categórica em afirmar que não. É uma empresa nitidamente fachada, possivelmente utilizada aí para lavagem de dinheiro. Em nota, a VaideBet afirma que não pode manter o acordo enquanto pairarem suspeitas sobre condutas que fujam à conformidade e preceitos legais. O Corinthians lamentou o fim do contrato com a casa de apostas. Em nota, o clube disse que o parceiro comercial encerrou um acordo que iria até o final de 2026, sem que as investigações fossem concluídas e que é o maior interessado em esclarecer o caso. A saída do patrocinador acende o sinal de alerta no Corinthians. As dívidas passam de 2 bilhões de reais. Além da crise financeira, o Corinthians vive uma crise administrativa. Hoje, o diretor financeiro e o diretor adjunto de futebol entregaram os cargos e enfraqueceram ainda mais a gestão do presidente Augusto Melo. Nesta sexta-feira, o Corinthians também perdeu o goleiro titular. Carlos Miguel avisou ao clube que tem propostas de 2 times da Inglaterra e que vai sair na próxima janela de transferências em julho. Ricardo Falco, amigo do ex-jogador Robinho e que também foi condenado por estupro na Itália, se entregou agora há pouco à Polícia Federal. Então vamos conversar com a repórter Caterina Asciutti, que está na frente da sede da PF em São Paulo e traz as informações. Olá, Caterina, boa noite. Oi, Cris. Boa noite para você, para o Fábio e para todos que nos acompanham. Olha, exatamente isso. Ricardo Falco acaba de chegar aqui na sede da Polícia Federal, na capital paulista, após a Justiça Federal de São Paulo expedir na tarde desta sexta-feira o mandado de prisão contra ele. Ricardo Falco é amigo do ex-jogador Robinho, que também foi condenado pela Justiça italiana pelo estupro de uma jovem. A decisão atende a uma determinação do Superior Tribunal de Justiça, que acolheu o pedido da Itália para que ele cumpra, assim como Robinho, a pena no Brasil.
Ricardo Falco deve ser submetido a uma audiência de custódia e somente depois encaminhado para alguma unidade do sistema prisional do estado de São Paulo. A defesa dele deve entrar com um recurso. Vamos ouvir o que disse o advogado. Nós já entramos com esse habeas corpus, que nesse momento é o recurso cabível, e depois nós temos um último recurso, que é o recurso para o STF, que é o de todos, é o último e o mais importante de todos. A torcida do Fluminense está em festa com o retorno do zagueiro Thiago Silva ao Brasil. O jogador é uma das apostas do tricolor na disputa pelo bicampeonato na Libertadores. O dia ainda nem tinha amanhecido e uma multidão já estava em frente ao Aeroporto Internacional do Rio. Os tricolores acordaram cedo para receber o ídolo. O desembarque foi ainda de madrugada. Thiago Silva elogiou o entusiasmo dos torcedores. O pessoal que tirou um pouquinho do tempo para vir aqui estar comigo é muito importante para esse meu início. Aos 39 anos, o zagueiro deixou o Chelsea, na Inglaterra, para reforçar o Fluminense pelos próximos 2 anos. O jogador é uma aposta para tentar o bicampeonato na Libertadores e avançar no Brasileirão e na Copa do Brasil. Thiago Silva saiu do Fluminense e seguiu para a Europa em 2008. O zagueiro defendeu a seleção brasileira em 4 Copas do Mundo. No início da noite, mais festa. Os portões do Maracanã foram abertos para a apresentação oficial de Thiago Silva ao Fluminense. O zagueiro é mais um que deixou a Europa depois de longas temporadas, para voltar a vestir a camisa de times brasileiros. Acho que o Thiago Silva vem para dar essa regularidade que o Fluminense precisa, né? No Fluminense, Thiago Silva terá a companhia do lateral esquerdo Marcelo, que fez história no Real Madrid. O volante Fernandinho, do Atlético Paranaense, o artilheiro Hulk, do Atlético Mineiro, e o zagueiro Davi Luiz, do Flamengo, também optaram por continuar as carreiras no país. E eles não devem ser os únicos. O Botafogo espera a chegada do volante Alain, que também já defendeu a seleção brasileira e atuava na Itália. E o Vasco tem negociações adiantadas com o meia Felipe Coutinho, que pode deixar o Aston Villa da Inglaterra. Ele é cria da casa, né? Ele tem um vínculo com o Vasco da Gama e ele é muito bom jogador. Quem sabe o Vasco tome novos rumos e melhore um pouco, né, ao longo do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, né? Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Reis, A Divisão. E logo depois de Gênesis tem A Grande Conquista. Chegou a hora da troca de poder, Fara. Quais serão os novos donos da mansão? Não perca! Boa noite, bom fim de semana para você. Excelente noite.